Boa tarde, galerinha. Na aula de hoje, nós vamos aprender a construir o gráfico de qualquer função, tá? Lá no início, nós começamos a estudar plano cartesiano. Vocês vão ver que para construir o gráfico de qualquer função, nós vamos apenas utilizar o plano cartesiano. Então, vamos começar com esse exemplo aqui, tá? Construir o gráfico da função g dada por g de x igual a 3 menos 2x, sendo d igual colchete fechado de menos 2 até 5 aberto. O d aqui representa o domínio. Se representa o domínio são os possíveis valores que x pode assumir para que uma função exista. Então, antes de começar a construir o gráfico, vamos voltar lá para o oitavo ano. No oitavo ano, vocês aprenderam a determinar o grau de um termo algébrico, depois aprenderam a determinar o grau de uma expressão algébrica e de uma equação. Então, quando eu falo g de x é a mesma coisa do que y. Então, y é igual a 3 menos 2x. Então, para determinar o grau de um termo algébrico, eu tenho que olhar para a parte literal. O coeficiente é o número que está multiplicando a letra. E a letra e o expoente dessa letra é a parte literal. Então, o grau é determinado a partir do expoente da parte literal. Como nesse expoente aqui não tem nada, significa dizer que é 1. Então, o grau desse termo algébrico de menos 2x é 1. Nesse termo algébrico 3, eu não tenho parte literal, então o grau é 0. Nesse termo algébrico y, o expoente é 1, então o grau é 1. Grau 1, grau 0 e grau 1. Em uma equação, em uma expressão algébrica, o grau ou da equação ou da expressão algébrica é o grau do maior aquele termo que apresenta o maior grau. Então, nesse caso, 1 e 1. Ou seja, o grau dessa equação, o grau dessa função é do primeiro grau. Tá? Já vou adiantar uma coisinha aqui. Se eu tenho uma equação, uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, o gráfico que representa, ele nesse caso, eu não vou ter uma reta, eu vou ter um segmento de reta. Porque vai ter início e fim. Ele vai começar em menos 2, fechado, então aqui eu vou ter que usar o intervalo, e vai parar em 5 aberto. Joinha. Agora, para construir esse plano cartesiano, eu preciso de pares ordenados. Então, para encontrar esses pares ordenados, nós vamos usar aquela mesma tabelinha que a gente usou lá no início. Né? Nós vamos colocar uma tabela onde a primeira coluna vai ser para os possíveis valores de x, a segunda coluna para a gente substituir na função os valores de x, a terceira coluna é o resultado de y e a quarta coluna o par ordenado. Então, quem são os valores de x? Aqui, ó, ele vai de menos 2 até 5. Eu vou trabalhar apenas com os números inteiros, tá? Então, primeiro número, obrigatoriamente, tem que ser menos 2. E o último que eu vou trabalhar, 5. Tá? Então, bora lá. Quando x for menos 2, eu vou agora para a função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Então, para encontrar o valor de y, eu tenho que resolver esta expressão aqui. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Mais 4 com 3, então y é 7. Quando x for menos 2, obrigatoriamente, x tem que ser 7 para esta função. Então, meu par ordenado vai ser menos 2 e 7. Quando x for menos 1, vou lá na função, vou substituir. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Mais 2 com 3, 5. O par ordenado, menos 1 e 5. Quando x for 0, vou lá na função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 0. Menos 2 vezes 0, 0. 3 menos 0, 3. O par ordenado vai ser 0 e 3. Quando x for 1, vou na função e vou substituir.
Menos 2 vezes 1, menos 2. 3 menos 2, 1. Quando x for 1, para esta função, y é 1. Então, o par ordenado é 1 e 1. Quando x for 2, vou na função e substituo. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Quando x for 2, y é menos 1. Quando x for 3, vou na função e substituo, encontro o resultado. Então, par ordenado 3 e menos 3. Quando x for 4, substituo, encontro o resultado. Par ordenado 4 e menos 5. Quando for 5, substituo, encontro o resultado. Par ordenado 5 e menos 7. Joinha. Agora, nós vamos pegar esses pontos, esses pares ordenados, e nós vamos construir o gráfico. Esses pares ordenados, esses pontos, eles são chamados de solução da função. Por que solução da função? Porque se eu substituir esses pontos na função, eu vou ter uma sentença verdadeira. Como assim, professor? Bora fazer o seguinte. Bora substituir aqui menos 2 e 7. Onde tiver y, eu vou colocar 7. Onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Aí aqui ia ficar 7 igual a 3 vezes 3 menos 2 vezes menos 2. Então, aí vou resolver a sentença. Vai ficar 3 mais 4. Então, 7 é igual a 3 mais 4. 7 é igual a 7. Então, cada ponto que faz parte, que pertence ao gráfico, ela é chamada de solução da função. Joinha? O gráfico ele é construído por ponto. Cada um daqueles pontos é uma solução da função. Então, bora construir esse gráfico. Então, agora eu vou locar esses pares ordenados para poder construir o gráfico. Tá? Eu só tenho que tomar um cuidado. Como ele me limitou aqui, eu não vou ter uma reta. Eu vou ter início e vou ter fim. Tá? Prestem minha atenção. Primeiro eu vou marcar todos os pontos. Primeiro ponto, sempre lembrando que sai da origem, vou andar menos 2 para a esquerda e vou subir 7. Tá? Próximo ponto, eu vou andar para a esquerda, saindo da origem, vou andar uma unidade e vou subir 5. Próximo ponto, não saio, permaneço na origem, tá? E vou subir 5 unidades. Próximo ponto, vou andar para a direita, saindo da origem, e vou subir 1 unidade. Vou andar 2 unidades e descer 1. Vou andar 3 unidades e descer 3. Tá? Agora, gente, eu vou unir esses pontos. Lembrando que a reta não pode vir para cá, porque eu não tenho... Se ela saísse daqui, eu estou dizendo que ela está indo para o infinito. Então ela começa aqui, passa e vou unir todos os pontos até chegar aqui. Tá? Então observe que essa última bolinha, que é representada por esse ponto, a bolinha é aberta. Por quê? Porque o colchete é aberto. Essa bolinha aqui, ela é fechada. Por quê? Porque o colchete é aberto. Professor, então o que você está me dizendo? Se é uma reta, para construir uma reta, eu não precisava de todos esses pontos. Não, eu só precisava de 2 pontos. Para construir uma reta, eu preciso só 2 pontos. Bastava eu conhecer o primeiro ponto, menos 2 e 7, e o último ponto, 5 e menos 7. Joinha. Item B. Y é igual a x ao quadrado menos 4, sendo o domínio igual a reais. Olha a condição. Agora, ele disse que x pode ser qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. Então é infinito. Tanto para o negativo como para o positivo. É infinito, pode ser qualquer valor. Eu nem precisava colocar essa condição. Só assim, construa o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4. Não precisava. Se eu não limitei, então eu estou dizendo que ele pode subir qualquer valor. Tá? E o processo é o mesmo. Agora, antes de colocar os valores, qual é o grau dessa função? O grau desse termo é 1, o grau desse termo é 2, o grau desse termo é 0. Então, para a gente determinar o grau, a gente tem que ficar com o grau do maior termo. Então, seria uma função do segundo grau. Gente, a gente vai estudar mais na frente, mas já vou falar um pouquinho aqui de uma função do segundo grau. Tá? A função do segundo grau,
Para a gente construir o gráfico dela, vamos usar sempre números opostos. Como assim opostos? Menos 4 e 4, menos 2 e 2, menos 1 e 1 e o 0, que é o termo central. Tá? Menos 3 e 3. Então, por quê? Porque vocês vão ver que o gráfico de uma função de segundo grau é sempre simétrica. Ela vai possuir a mesma distância em relação à origem. Tá? Então, vou pegar minha tabelazinha. E o x, professor? Aqui a gente escolhe, porque ele não limitou. Ó. Então, eu comecei aqui com menos 4. Então, onde tiver x na função, eu vou substituir por menos 4. Resolvendo, eu vou encontrar 12. Meu primeiro ponto, menos 4 e 12. Menos 3. Vou para a função, substituo. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4, 5. Segundo ponto, menos 3 e 5. Menos 2, substituo. 4 menos 4, 0. Menos 2 e 0. 0, substituo, resolvo. 0 e menos 4. 2, vai dar 2 e 0. 3, substituo. 5, tá? 3 e 5, 4. Agora, vamos construir o gráfico, tá? Vamos locar esses pontos. Eu vou locar todos os pontos, ó. E agora, gente, eu vou unir esses pontos. Para construir o gráfico, eu tenho que unir. Professor, eu tenho que começar exatamente aqui de cima? Não. Porque o domínio ele pode assumir valores menores do que menos 4 ainda, e também pode assumir valores maiores que 4. Então o gráfico continua, é infinito. Então eu tenho que passar. Ó, como vai ficar, só para dizer que está continuando. Pessoal, no início da resolução dessa questão, da construção desse gráfico, eu falei que o gráfico de uma função do segundo grau, ela é simétrica em relação à origem. Como assim, professor? Bora ver aqui, ó. Vamos pegar desse ponto para a origem. Essa distância tem que ser igual a essa distância. Isso é válido para qualquer ponto. Ó. Desse ponto até o eixo Y, desse ponto até o eixo Y. A distância é a mesma. Por esse motivo que falamos que para toda a função do segundo grau, o seu gráfico ele tem essa característica. Ela é um gráfico simétrico, porque possui a mesma distância. Joinha. Pessoal, bora prestar muita atenção nessa questão aqui, tá? Ela é muito importante para a gente compreender muita coisa que vem por aí pela frente, tá? Então, bora lá. Exemplo. A seguir, temos o gráfico cartesiano da função f. Lembre, gente, que o gráfico não é o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. A gente viu nos exemplos anteriores que para construir um gráfico é construído a partir de pontos cartesianos. E esses pontos cartesianos são chamados também de soluções da função. Então, observe que nesse exemplo aqui, nessa função f de x, o problema já me informa alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, onde o laser está sendo apontado. Esse ponto é o ponto menos 6 e menos 1. Eu também aqui, gente, eu posso falar, qual é essa solução? Essa solução é o ponto menos 6 e menos 1. E essa solução? Menos 5 e 0. E essa solução? Menos 2 e 5. E essa solução? 1 e 0. E essa solução? 3 e menos 4. E essa solução? 7 e 0. E essa solução? 8 e 1. A solução são os pontos que estão sobre o gráfico em questão. Nesse caso aqui, ele me mostrou algumas. Gente, aqui eu tenho infinitos pontos. Eu tenho infinitos pontos. Então, eu tenho infinitas soluções. Joinha. Nessas condições, determine, letra A, as imagens de x igual a menos 6 e f de 3. Gente, x igual a menos 6. Lembre que uma solução, um ponto, ele é formado por um par de números. O x desse ponto é o domínio. O y desse ponto é a imagem. Então, quando x for menos 6, ou seja, qual é o valor que quando x for igual a 6, y vai ser igual a quem? A menos 1. Então,
o ponto seria menos 6 e 1. Então, se x é menos 6, obrigatoriamente o y é menos 1. Ou seja, f de menos 6 é igual a menos 1. E quem é f de 3 aqui no gráfico? Olha só, gente, quando x for 3, o y vai ser quem? Vai ser menos 4. Portanto, f de 3 igual a menos 4. F de 6 igual a menos 1 e f de 3 igual a menos 4. O domínio. A gente tem que prestar muita atenção com relação ao gráfico e aos intervalos que estão lá, os pontos que foram dados na questão, tá? Então, observe aqui que para esse gráfico, ele começa aqui, tá? Ele começa aqui e para aqui. Então, ele tem início e tem fim. Lembrem, gente, que o domínio tem a ver com o eixo X. Então, o primeiro passo é a gente rebater todos os intervalos para o eixo X. Aqui é bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada. Eu tenho que tomar muito cuidado se a bolinha for aberta, porque se for aberta, aquele valor de X não serve. E o meu domínio vai ser essa distância que todos os valores que x pode assumir. Então, meu domínio seria todo esse eixo x. Significa que ele começou em menos 6 e parou em 8. Menos 6 fechado e 8 aberto. Joinha. Deixa eu apagar. Tá? Então, a minha resposta vai, o meu domínio vai de menos 6 fechado até 8 fechado, tá? Agora, nós vamos o conjunto imagem. O mesmo processo. A imagem, gente, tem a ver com o eixo Y. Então, o primeiro passo é rebater todas as bolinhas, todas para o eixo Y, para não ter perigo. Então, a parte mais baixa do gráfico é aqui em menos 4, aqui em 1 também tem, ó o intervalo. Aqui tem. Mesma coisa. Eu faço isso para a gente não se perder com relação se a bolinha for aberta ou fechada. Tá? Então, o domínio, ele sai daqui de menos 4 e vai até 5. Então, o domínio vai ser fechado de menos 4 até fechado em 5. Joinha. Bora agora. Os valores máximos e mínimos ficou fácil. Por quê, gente? Porque para a gente achar o máximo e o mínimo, eu preciso também verificar o menor valor de y e o maior valor de y. Então, y mínimo é em menos 4 e y máximo em 5. Joinha. Vamos agora para o item E, tá? O item E, ele fala os valores de x para os quais f igual a 0. Gente, f é a mesma coisa que Q de Y. Então, é a mesma coisa de falar Y quando Y for igual a 0. Faz de conta que isso aí é um 0, tá? Agora, observe. Quais são as soluções? Quais são os pontos onde o Y é igual a 0? Onde o Y é igual a 0 é aqui em menos 5, é em 1 e é em 7. Então, ele quer os valores de x quando y for 0. O que ele está querendo, gente, que a gente encontre, é chamado de zero da função. O zero da função são os valores das abscissas onde o gráfico corta o eixo x. Nesse caso aqui, o gráfico corta em menos 5, em 1 e 7. Ou seja, x vai ser igual a menos 5, x vai ser igual a 1 e x vai ser igual a 7. Deixa eu fazer um parêntese aqui, uma observação. Quando a gente construiu o gráfico lá, o primeiro gráfico, que foi uma função do primeiro grau, a gente viu que aquele gráfico cortou o eixo x em um local, em um ponto. Eu tenho um zero da função. Eu posso ter até um zero da função, porque a função é uma função do primeiro grau. Com a função do segundo grau, eu posso ter até dois zeros da função. Você viu que o gráfico que a gente construiu cortou a parábola,
cortou o eixo X em 2 lugares. Ele pode ter até 2 zeros das funções. Aqui, gente, se vocês prestarem atenção nessa função, essa função está cortando o gráfico em 3 lugares. Então eu posso ter até 3 zeros das funções, se for do terceiro grau, ou 3 raízes, que é nada mais, nada menos do que isso. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente encontra as raízes. Se eu pensar em uma função, as raízes é onde o gráfico corta o eixo X. Joinha. Item F. O número de soluções distintas que possui a equação f de x igual a 1. Gente, bora aqui, ó. O que é que ele está me dizendo aqui? Que f de x é igual a 1. F de x é y. E ele não está querendo as soluções. Ele está pedindo apenas a quantidade de soluções. Porque se ele me pede as soluções, eu preciso encontrar os pontos, tá? Ele está pedindo apenas a quantidade. Ele quer saber quantas soluções eu tenho nesse gráfico, onde a altura, ou seja, porque y é a altura, onde a altura é igual a 1. Ele quer isso. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, aqui, essa altura, eu vou ter um ponto aqui sobre, então é uma solução. Essa altura é 1. Primeira solução. A segunda solução, tem que estar, se é uma solução, está sobre o gráfico. Essa altura também é 1. Segunda solução. E eu prolongando aqui, eu vou chegar nesse outro aqui. Terceira solução. Então, para esse gráfico, eu tenho 3 soluções. Joinha. Só um minutinho, deixa eu apagar, que é para a gente não se atrapalhar, tá? Então, agora, eu vou responder o item G. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque compreendendo o item G, vai ficar muito mais fácil as demais, tá? Olha a leitura. Os valores de x para os quais f é maior do que zero. Ou seja, os valores de x para os quais y é maior do que zero. Para eu ter pontos, para eu ter soluções onde o y tem que ser um número positivo, que é maior do que zero, significa dizer que o gráfico, nesse local, tem que estar acima do eixo x. Então, onde é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, o y é positivo, porque ele está acima do eixo x. Toda essa parte aqui ele é positivo. Então, se eu tenho y's positivos, significa dizer que para chegar nesse valor de y, eu tenho valores para x. Tá? Eu tenho valores para x. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Tá? Ele tem que estar nessa parte. Aqui a bolinha é fechada. Então, significa dizer que o menos 5 faz parte. Aí eu pergunto. Para um y positivo, o x pode ser menos 5? Não. Porque se o x for menos 5, o y é zero. Ou seja, eu tenho certeza que meu x vai estar de menos 5 aberto até 1 aberto também. Porque se for 1, o x for 1, o y é zero. Aí eu tenho ainda aqui também, ó. Aqui está acima, gente. Eu tenho dois intervalos. Porque se o x for igual a 7, o y é zero. Já aqui, o x pode ser 8, porque se o x é igual a 8, o y é 1. Então, esse intervalo, o x está aqui dentro, tá? O que é que nós vamos, então, tenho certeza? Então, que o x tem que ser maior do que menos 5 e menor do que 1. Ou seja, ele vem de colchete aberto, de menos 5, até colchete aberto em 1. Como eu tenho mais uma de solução, então eu unido, ele vai de 7 aberto até 8 fechado. Joinha. Vamos apagar aqui para a gente poder responder o próximo item. Agora, vamos responder o próximo item. O próximo item, ele quer os valores de x para os quais f seja menor do que zero. Então agora, se ele é menor que zero, o gráfico tem que estar abaixo do eixo x. Eu também tenho aqui 2 intervalos. Esse primeiro intervalo, que ele vai de menos 6
menos 6 fechado. Por que fechado? Porque se x for menos 6, y é menos 1. É negativo. E 5 aberto, porque se x não pode ser igual a 5. Porque se for igual a 5, tá? Então eu tenho esse primeiro intervalo. Ele vai de menos 6 fechado até 5 aberto, unido, porque eu tenho outro, ó, tá abaixo. E tudo que tá abaixo, o y é negativo. Aqui, o que tem que acontecer com o x? O x tem que ser maior do que 1 e menor do que 7. Então o x tem que estar entre 1 e 7. Ou seja, ele vai de aberto de 1 até 7 aberto. Joinha. Vamos apagar aqui também para a gente poder responder a próxima questão. Tá? Agora, ele quer que os valores de x para os quais f seja crescente. Então, gente, se a gente olhar o gráfico como um todo, nós vamos ver que ele começou a crescer desde que ele começou aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ela é crescente. Então o x começa a crescer em menos 6 até menos 2. Então, x tem que ser maior ou igual do que menos 6 e menor ou igual do que menos 2. Ou seja, essa primeira parte aqui, cochete fechado de menos 6 até cochete fechado em menos 2. E essa outra parte aqui também ela é crescente. Ela começa a crescer aqui em 3, quando x for 3, até x igual a 8. Então ele vem, essa parte aqui, ele vai de 3 até 8. Tá? Então, cochete fechado em 3 e cochete fechado em 8. Então, ela vai unido, né? Então, eu tenho menos 6 até menos 2 fechado, unido de 3 até 8 fechado. E a parte decrescente, ela começa a cair a partir daqui, ó. Depois do 2. Ela começa a cair depois do 2 até antes de chegar no 3. Então, essa parte em azul aqui, o gráfico, ela é decrescente. Então, ela tem que ser maior do que menos 2 e menor do que 3. Então, ele vai em intervalo aberto de menos 2 até 3. Joinha.